Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel, num trecho muito conhecido, no capítulo 37, que fala sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Texto que nós conhecemos bem, que tem por título na mensagem de hoje: A mão do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. A mesma mão está sobre a minha, sobre a sua vida, está sobre a vida do seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, está sobre essa igreja e esteve também sobre esse profeta ao qual teve essa visão, e sobre esse povo que foi restaurado pelo sopro do teu espírito, que foi restaurado pelo seu poder transformador. E eu quero fazer um convite a você, a nós examinarmos um pouco mais detalhadamente esse livro, examinarmos um pouco mais detalhadamente essa passagem e essa visão, porque ela continua a falar nos dias de hoje, e eu tenho certeza que vai edificar muito a minha, muito a sua vida. Esse livro registra aqui a atividade desse profeta durante o exílio da Babilônia. Eu sei, você conhece bem essa história, e ele tem uma incumbência de falar para esse povo sobre essa destruição, sobre essa queda, sobre eles serem levados cativos. E 6 anos após essa pregação, essa palavra se cumpriu. 586 anos antes de Cristo, essa palavra se cumpre. Isso acontece com esse povo. Mas esse mesmo profeta, ele tem a incumbência também de levar as boas novas, dizendo que o cativeiro vai acabar, o povo vai se levantar novamente, o povo vai ser restaurado. Ele também carrega essa mesma incumbência, e através dessa visão ao qual nós vamos ver aqui, ele traz um pouco sobre essa restauração. Acompanhem comigo a partir do verso 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E a resposta do profeta foi: Senhor Deus, tu o sabes. Diz-me ele, profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho dos ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso com osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o quê? O Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, e um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dizes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Isso diz o Senhor dos exércitos. A mão do Senhor
sobre esse povo, sobre esse profeta, a mão do Senhor sobre a minha vida, a mão do Senhor sobre essa igreja. A mão do Senhor nada mais é do que a ação divina sobre a improbabilidade humana, aquilo que é improvável aos meus e aos seus olhos, a intervenção divina fazendo possível para aquilo que está morto, para aquilo que não está seco, está sequíssimo, diz a palavra. Ou seja, em algumas traduções aí, muito seco, querendo dizer que é sem vida nenhuma, totalmente sem vida, sem espiritualidade, está sequíssimo. Estavam eles em crise, estavam eles no pior momento. Estavam eles sofrendo dores, estavam eles subjugados à escravidão, a cativeiro, a uma escravidão, na verdade, a uma prisão em que eles próprios escolheram, que eles próprios caíram ali, se meteram ali. Por quê? Por quê, pastor? Porque o profeta Isaías, vendo a condição espiritual daquela nação, ele chegou a dizer assim: esse povo está enfermo da cabeça aos pés. E ele convida o povo ao arrependimento. Sabe o que o povo faz? Eles não deram ouvido. Deus enviou muitos profetas. Oséias, por exemplo, ele viu a infidelidade do povo, a idolatria do povo, a instabilidade espiritual. Ele viu a depravação moral ali daquele povo. E ele também chama o povo ao arrependimento, ao amor, ao cuidado de Deus. Porque a exortação da parte de Deus é amor em relação a mim e você. Só um pai que não quer ver o filho sofrer as consequências de um caminho errado é que corrige, é que fala para ele refazer a rota, para você não cair nesse precipício que está logo adiante de você. Ele também fez, Oséias também fez esse apelo aqui, mas o povo também não deu ouvidos. Deus enviou conselhos, exortações, profetas, chamou o povo em amor, e eles viraram as costas, eles não deram ouvido, eles continuaram o caminho deles, da forma deles, do jeito deles, e se viram nesse momento aqui dominados pelos seus piores inimigos, exatamente como a mim, como você, como eu e como você. Quando nós não ouvimos direções da parte de Deus, um pouquinho mais na frente, nós nos vemos dominados por aquilo que traz tristeza para a gente, por aquilo que nos mata, por aquilo que deixa o que um dia estava em vida, agora está sequíssimo. Agora não tem mais vida, não tem mais esperança. E Ezequiel, ele está vendo o resultado da desobediência. Ele está vendo o resultado dos nãos que o povo deu para aquilo que o Senhor enviou até eles como um cuidado. O povo, só que agora, nessa parte de Ezequiel, o povo não está mais enfermo, o povo não está mais doente, o povo está morto. Secou de vez, acabou a vida, foi tirada a alegria, não tem mais esperança. Viveram esse estado morto, esse estado fracassado, por não tomarem posse da palavra de vida que Deus tanto enviou. O que facilmente ainda acontece com a igreja no dia de hoje. Agora, mesmo nessa condição aqui, mesmo nesse estado aqui, mesmo diante dessa crise aqui, mesmo nessa falta de esperança aqui, eu quero trazer uma palavra para você. Nada pode impedir a mão de Deus numa intervenção divina sobre a minha e sobre a sua vida. Ainda que tenhamos escolhido caminhos errados, ainda que tenhamos falhado, ainda que quando o Senhor enviou o profeta, nós fechamos os nossos ouvidos. Ele está dizendo:
Nada pode te separar do meu amor. A minha graça, a minha misericórdia te alcança na noite de hoje. Alcançou esse povo aqui e continua alcançando os seus, o seu povo escolhido. Nada pode impedir que a mão do Senhor venha em misericórdia sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre mim e sobre você. Essa nação aqui, irmão, ela não tinha mais forças, ela não podia mais lutar, ela não podia mais se levantar sozinha, ela não tinha mais vida espiritual, exatamente o estado do homem caído, o homem que está sentado sobre o seu pecado, sobre as suas falhas, sobre a iniquidade. Exatamente esse estado aqui é a condição do povo, como ele está vendo. E Deus permite sim, irmãos, algumas guerras. Deus permite sim alguns aprisionamentos, alguns cativeiros, algumas, eu vou dizer, até derrotas na minha e na sua vida, para nós compreendermos, para nós termos realmente a certeza de que nós não podemos sozinhos, de que nós não podemos sem Ele, que nós não podemos mais desprezar a palavra dEle, não podemos mais desprezar a sua doce presença e toda a orientação que Ele tem nos dado. É uma verdade. E no momento que parece estar tudo perdido, no momento que eles olham assim para o povo, escravizados, lá, aprisionados, que não tem mais jeito, como daqui a gente não consegue sair mais. Nesses momentos assim, vem a mão do Senhor sobre nós. Em momentos assim, em arrependimento dos caminhos que nós olhamos que não é para termos trilhado, vem a mão do Senhor, e só a mão do Senhor pode nos tirar dessa condição. Nenhuma mão e nenhum movimento humano pode nos tirar desse estado de morte. É Ele quem promove o milagre da restauração. Só Ele pode fazer, só pode vir dEle, só pode nascer dEle. A ação é toda dEle, a intervenção é divina sobre a nossa desesperança humana. Uma ação poderosa de Deus que faz nova todas as coisas, que cura assim, que sara assim, que restaura assim, que coloca de pé o abatido, que encoraja aquele que agora está amedrontado e o traz de volta à vida. Uma grande realidade nessa visão, e que não é uma possibilidade, mas é uma certeza, daqueles que se humilham diante dEle, que buscam por Ele, daqueles que buscam a sua face, daqueles que, num direcionamento que Ele deu, diz: Senhor, eu vou refazer esse caminho, eu vou consertar os caminhos tortuosos. A mão poderosa, restauradora do Senhor. Num estado morto, se você, claro, já percebeu, a gente não age e a gente nem reage. A palavra de Deus é pregada, as exortações da parte do Senhor vêm, Deus fala comigo, fala com você, Deus nos chama e nós não conseguimos reagir. Num estado morto, a gente não consegue se levantar, a gente não consegue estar dentro de uma ação daquilo que agrada a Deus. A gente não consegue trabalhar para o Senhor, a gente não consegue ser isso que eu falei aqui na hora da oferta. Essa igreja que está em pleno movimento, como Pedro diz, pedra sobre pedra, construindo a igreja de Deus nessa terra. Num estado morto, esse corpo não come, esse corpo não bebe, ele não tem fome da palavra, ele não tem sede da presença do Senhor.
ele não tem mais disposição, ele não tem mais prazer na leitura bíblica, no seu devocional, no seu momento de oração, de louvor, de estar ali com o Senhor. Não existe mais essa sede, não existe mais essa fome. Num estado morto, nós procuramos mais satisfazer os nossos prazeres carnais, mundanos. Nós nos voltamos mais para as riquezas terrenas do que as riquezas do céu, enquanto Jesus nos orientou: ei, busque primeiro o reino e a sua justiça. Sabe por quê? Eu vou acrescentar as demais coisas na sua vida. Num estado morto, nós estamos dando prioridade para o que é errado, nós estamos dando prioridade com aquilo que quebra a aliança. Num estado morto, estamos totalmente distraídos. Mas aquele que soprou esse espírito aqui, aquele que limpa, aquele que regenera, aquele que restaura, aquele que muda esse estado, é o mesmo Espírito que está na noite de hoje aqui. Eu não sei o quanto você captou o que eu acabei de dizer, mas o que eu falei foi que o Espírito que soprou, restaurando o povo de Israel, restaurando o povo de Deus, é o mesmo Espírito que restaura homens e mulheres aqui nessa noite de hoje. Uma restauração que, como eu falei, provém dele. É ele quem chama, é ele quem escolhe, é ele quem levanta da morte. Se você perceber comigo aí no verso 2, é ele que faz Ezequiel andar sobre os ossos. No verso 3, é ele quem pergunta o profeta. No verso 4, é ele quem manda o profeta profetizar. Nos versos 5 e 6, é ele quem sopra a vida àquele que está morto, ou seja, coloca de pé novamente o que estava abatido. Vamos compartilhar um pouco mais desses versos. Verso 3, leia comigo. Verso 3 é a resposta do profeta a Deus. Ele diz assim: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E qual é a resposta do profeta aí? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Senhor Deus, tu sabes. Muitas pessoas, talvez nós mesmos aqui na noite de hoje, nós podemos estar com algumas áreas sequíssimas na nossa vida. Nós podemos estar exatamente nesse estado aqui, e nós podemos olhar para essa visão e nos encontrarmos naquele mesmo estado, e talvez a minha e a sua resposta ser diferente. Mas para quem tem fé, preste atenção nisso, para quem crer, para quem tem fé, sabe que Deus pode todas as coisas. Para quem tem fé, não vai olhar para o estado que é impossível de acontecer e vai dizer assim: Senhor, olha esse vale. Eu não sei se o Senhor percebeu, mas são só ossos e estão sequíssimos. Ou seja, é impossível isso acontecer. Mas essa não é a resposta de quem crê. Essa não é a resposta de quem carrega uma fé. Quem carrega uma fé, mesmo diante de um cenário assim, ele vai olhar e vai dizer: se o Senhor quiser, pode acontecer. Se o Senhor fizer, isso vai ser uma realidade. Porque eu sei que agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode falar ao contrário daquilo que Ele está promovendo, daquilo que Ele está fazendo. Senhor Deus, Tu o sabes. O Senhor sabe que esse câncer ele pode ser curado. O Senhor sabe. Eu quero que você agora, dê a sua resposta, porque Deus está perguntando aqui a você, diante de cenários que você está vendo na sua vida agora, e Ele pergunta: ei, isso pode acontecer? Isso pode ser trago à vida novamente? Ei, isso pode ser restaurado? Qual é a sua resposta?
porque a sua resposta vai demonstrar exatamente o tamanho do quanto você crê, do quanto é a sua fé. E ainda que você esteja, irmão, como esse pessoal aqui, no meio dessa situação, lembra daquela palavra, até aqui o Senhor nos ajudou? Tem algumas pessoas que pegam essa palavra como tempo cronológico. Até aqui, a gente vê muito em aniversário, quando as pessoas vão orar, porque até aqui, né, a data de hoje, até no aniversário de hoje, o Senhor nos ajudou. Mas o contexto ali é um pouquinho diferente. O contexto de até aqui é a situação geográfica. Até aqui no meio de escombros, até aqui no meio de uma cidade que foi devastada. Até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor nos ajudou. Eu não sei o que está seco, eu não sei o que perdeu a vida, mas o que eu sei é que até aí o Senhor pode te ajudar. O Senhor pode restaurar. Agora, qual é a sua resposta do que Ele está perguntando na noite de hoje aqui? Ei, pode isso acontecer? Ele sabe de todas as coisas. Ele não precisa da minha e da sua resposta, mas Ele quer ver a fé que está no seu coração. Ele não precisa a gente responder para mostrar para Ele, mas às vezes quando nós respondemos algumas coisas, nós estamos mostrando para nós mesmos. Amém ou não amém? Pode isso acontecer? Pode esse câncer ser curado? Pode esse casamento ser restaurado? Podem esses jovens serem avivados em santidade? Pode essa igreja ser restaurada? Pode esse daí que caiu num delito, num pecado, esse que errou, agora ser a maior referência do amor e do poder transformador de Jesus? Pode. Ele está fazendo essa pergunta. Eu queria muito que você, no seu coração, respondesse a Ele. Talvez a sua fé, ela enfraqueceu. E você até sabe que pode, mas no desânimo do cenário, a sua resposta para Ele é: Senhor, já foram tantas guerras, já foram tantas batalhas. Só que eu quero te lembrar uma coisa: a restauração não depende da sua força, a restauração acontece na força do braço do Senhor. É Ele quem está promovendo. E quando isso acontece, aqui o texto vai trazer dois instrumentos importantíssimos para isso ser uma realidade. Qual, pastor? A palavra e o Espírito, aonde nós encontramos vida na palavra e no Espírito. São instrumentos dessa restauração. Acompanha comigo no versículo 4. Olha o que está falando aí. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A igreja que não prega a palavra como ela é, não vai desfrutar da vida que nele está. Eu vou repetir isso. Quando nós recebemos de um falso evangelho, de um evangelho que o tempo todo ele vem e ele está massageando os nossos egos e as nossas vaidades, um evangelho que torna uma graça barata, que diz: você errou hoje, não, você errou amanhã, né? Você errou depois da manhã, vai, sabe, continua, uma hora você consegue. Uma palavra que não prega arrependimento, uma palavra que não prega esse Cristo Jesus, e só por Ele existe uma condição de restauração na minha e na sua vida. Só pelo sangue deles nós podemos ser vistos como justiça pelo nosso Deus. Vai nos levar a passos largos para os nossos enganos. A palavra
como Ele trouxe a mim e você, é um grande instrumento dessa restauração. Como diz o reverendo Andes Dias Lopes, nos dias de hoje, nós não precisamos de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. Infelizmente, a autoajuda invadiu, irmão. Eu não sou contra, há uma palavra. Jesus, no seu ministério, incentivou e ajudou muitas pessoas com palavras de ânimo. Não é isso que eu estou falando, irmão. Mas eu digo quando a autoajuda toma conta da ajuda do alto. Sabe por quê? Porque essa autoajuda dura 1 hora, meia hora, 2 horas. E depois você está sequíssimo de novo. Agora, a palavra do alto, que nos leva a uma aliança com o Senhor, nos preenche da vida que só encontramos nele. Essa é uma grande verdade. A palavra é o poder de Deus, irmão, para a salvação. Não apenas para um ânimo do dia de hoje, mas é para a salvação, é para a vida eterna. Fala muito mais do que um tempo que nós vencemos com no dia de hoje. Você vai vencer, você vai e tal. E quando às vezes nós estamos exatamente, Deus está nos empurrando para o propósito dele. Quando Deus nos empurra para o propósito dele, muitas das vezes nós estamos indo para a guerra. Nós estamos indo para lugares assim, para estados assim, porque estados assim, muitas das vezes vai nos fazer olhar para onde nós perdemos o foco, a relação com esse Senhor, a relação com aquele que realmente traz vida e vida abundante. O segundo é o Espírito de Deus. Quando o Espírito entrou, aí então eles receberam vida da parte do Senhor. Acompanhe no versículo 10 comigo. Versículo 10 diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército muito numeroso. Por que eu estou dando uma ênfase nisso daqui? Se você repara aí comigo, que nos versos 7 e 8, ele está falando do processo dessa restauração. Os ossos estão muito secos. Ele fala como vai acontecer, e quando ele profetiza, começa a acontecer. O que começa? Primeiro, no verso 7, tem um ruído, tem um barulho. E depois ele vai dizer que batiam os ossos com os ossos, e foram formados tendões, e cresceram carnes e pele. Eu não sei se você percebeu bem aí, mas às vezes a igreja, irmão, pode ter o barulho da celebração, a igreja pode ter o barulho da festa, o barulho do louvor. Às vezes os ossos estão se juntando novamente, pode estar todo mundo junto, pode ter o ajuntamento que nós falamos, às vezes pode ter os tendões, a carne, o que é a estrutura perfeita, e às vezes até mesmo a pele, que é o que deixa a gente bonito, que é o que dá o acabamento. Às vezes pode ter estrutura, pode estar tudo bonito, pode ter barulho, pode ter festa, pode ter celebração, mas ainda assim não está vivo. Porque ele vai terminar aqui dizendo que apenas quando o Espírito entra é que tem vida nesse povo, é que tem vida nessa igreja. Só o Espírito Santo que restaura, só Ele que pode regenerar, só Ele que nos convence do pecado e do juízo. É só quando Ele entra que traz realmente vida a mim e a você. Só pelo Espírito. Eu não sei se você lembra, João, no capítulo 3, quando Nicodemos, ele está ali no embate com Jesus, ele sai à noite, é um dos principais lá na sinagoga, e ele está indo encontrar Jesus à noite, e ele faz esses questionamentos.
Jesus fala assim: olha, é preciso nascer de novo. Ele, mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe sendo velho? Ele não compreendeu a vida do Espírito habitando no novo nascimento. Diante do arrependimento e o reconhecimento de que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, aquele que foi tão anunciado, aquele que nós esperávamos, é Ele. E diante dele o meu arrependimento, diante dele eu me curvo. E nessa ação, e ali ele fala do Espírito e das águas, traga pelo batismo. E esse reconhecimento, agora o Espírito entrando, o Espírito habitando e o Espírito trazendo vida. Às vezes nós podemos estar fazendo parte da estrutura. Às vezes nós podemos estar no meio do barulho, mas ainda assim, sem o Espírito que traz a vida. Ele traz um alerta e traz esses dois instrumentos da restauração por parte do Senhor. E um último ponto que eu quero tocar com você. Gostaria que nesse último ponto você se colocasse de pé. Quero convidar aqui também os irmãos que estão no louvor, que você se colocasse de pé, irmão, sem olhar, sem conversar, sem sair do seu lugar. Ele vai terminar dizendo nos versos 12, 13, 14 sobre essa restauração, e que ele tira esses ossos secos da sepultura. A ação, a intervenção divina que pode tirar esses ossos que já estavam na sepultura, que já tinham a morte decretada. O Espírito sopra, o Espírito entra e o Espírito restaura. Ele diz assim, a partir do verso 12: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, ou os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vai. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir as vossas sepulturas, ó povo meu. Tem mais um. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Esse povo estava vivendo o resultado das suas escolhas ruins, das suas péssimas escolhas. Esse povo aqui estava vivendo o extremo da frieza espiritual. Ossos sequíssimos, mas a visão ao qual o Senhor traz, ela mostra o estado do povo, mas principalmente a misericórdia de Deus os alcançando. Deus às vezes revela alguns estados da miséria do nosso coração, mas não para que nós venhamos a sucumbir em culpas. Ele mostra, porque no mesmo momento que ele mostra, ele tem uma mão estendida de misericórdia, dizendo: eu estou aqui, eu posso te tirar desse sepulcro. Eu estou aqui, eu posso fazer reviver esses ossos. Esses ossos sequíssimos terão vida novamente a partir da minha ação misericordiosa sobre o meu povo, sobre aqueles que se chamam pelo meu nome.
misericórdia dele nos alcançando. Eu não sei o que você, eu não sei em tal área, em certa área, o que pode estar sequíssimo. Eu não sei, talvez se você entrou aqui e entrou trazendo uma sepultura existencial em certos níveis e áreas da sua vida, principalmente espiritual. Eu não sei. O que eu sei é que o mesmo sopro do Espírito, a mesma graça regeneradora, a mesma graça restauradora está aqui na noite de hoje. Ela está aqui, habita em meio aos louvores. Sim, ela está aqui, ela está na manifestação daqueles que creem e que deles flui um rio de águas vivas, liberando a mesma restauração, liberando a mesma palavra de vida novamente sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o ministério que esfriou, sobre o coração aquecido nas verdades e na vontade do Senhor sobre você. Isso, levante suas mãos e diga só a Ele: eu quero viver algo novo. Sim. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Suas mãos, declare aquele que pode fazer algo novo na sua vida, fazendo todo medo, o Espírito restaurador, misericordioso sobre a sua vida, diz: eu quero viver algo novo. Sim. Esse povo, infelizmente, foi parar em 70 anos de cativeiro por fecharem os seus ouvidos àqueles profetas que vieram antes. Deus, na sua infinita misericórdia, manda esse instrumento aqui, na noite de hoje, dizer: você não precisa mais caminhar a passos largos para esse mesmo lugar. O estado de frieza, o estado de apatia, o estado de morte. Não. Ei, tem um sopro do Espírito na noite de hoje, com uma mão estendida, dizendo aí: a minha mão está sobre você na noite de hoje. Veio sobre você a minha mão. Você que quer tocar nessa mão, você que na noite de hoje não fecha o seu coração e não fecha o seu ouvido porque Ele falou, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Ei, não despreze mais a palavra que vem da parte de Deus. Não feche mais os seus ouvidos. Ei, se hoje é a noite da restauração, daquilo que se secou na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui.